Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Irmãos. Antes de mais nada, eu quero agradecer de forma especial ao nosso irmão Marcos, que está na direção aqui do nosso podcast. Sem a ajuda dele, seria impossível estarmos aqui. E hoje, sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 9 horas da manhã aqui no Brasil, meio-dia na Irlanda, estamos aqui com o nosso irmão Rodrigo Favarini, nesse nosso primeiro episódio, no nosso piloto. Esse projeto é um projeto da mentoria da 29ª região da GLESP, em conjunto com o grupo de estudos maçônico Pedro Fávaro, professor Pedro Fávaro, que é vinculado à mentoria da augusta e respeitável loja simbólica Estrela de Jundiaí 325. Então, nós fazemos um agradecimento especial ao nosso delegado regional da GLESP, da 29ª região, Marcelo Bergamini, a toda a direção da Estrela de Jundiaí 325, ao mentor da loja. E é uma alegria estar aqui com o irmão Rodrigo Favarini, que é membro da Estrela de Jundiaí, foi iniciado na Estrela de Jundiaí, e hoje também é filiado à Carcassonne Lodge, da grande loja da Irlanda, Carcassonne Lodge 511, e tem dupla filiação na grande loja do estado de São Paulo e na grande loja da Irlanda. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Esse projeto ele tem a intenção de trazer 3 eixos fundamentais. Trazer irmãos que possam contribuir, falando um pouco da história e da filosofia da maçonaria, trazer irmãos que possam contar a história das lojas que compõem a 29ª região, nós temos lojas não tão antigas como na Irlanda, mas lojas que têm um passado muito bonito, que irmãos, personagens que ajudaram a criar, a fundar essas lojas, que podem contribuir muito para os mais jovens, para os aprendizes, os companheiros. E, além disso, nós temos também a intenção de trazer um processo de gestão, um procedimento de gestão da parte administrativa das lojas, que, além da parte filosófica, da parte que nós temos, que trabalhamos dentro do templo, a loja também é uma pessoa jurídica, né, um CNPJ. Então, a intenção é de procurar irmãos que tenham conhecimento nessa parte de gestão, para também contribuir nessas videoaulas, né, nesse processo de EAD que a gente pretende criar na mentoria, com o apoio aí de todos os delegados distritais, do delegado regional. E começamos o nosso bate-papo. Começamos aí atravessando o oceano. Vamos sim. Seja muito bem-vindo, irmão. Se puder começar falando um pouco da sua história maçônica, antes de começar Claro. para a Irlanda. A intenção é mostrar as similaridades e também o que é diferente entre a maçonaria praticada aqui no Brasil e a maçonaria praticada na Irlanda. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, bom dia, Gabriel, bom dia, Marco, aqui no todo suporte. Primeiro, obrigado pelo convite, o grupo de estudos todo. E é muito bom estar em contato com os irmãos aí do Brasil. Eu tentei nunca perder o contato, apesar da distância. É sempre um desafio, tem a questão do horário, tem a questão da própria distância, acaba deixando todas as relações um pouco mais delicadas, né? Mas é um prazer e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho assim, ó, da minha experiência em estar vivendo uma maçonaria diferente, uma maçonaria com algumas outras interpretações, mas que na sua essência, a gente vai comentar daqui a pouco,
continua sendo a fraternidade maçônica, a fraternidade entre irmãos mesmo. Então, bom, eu contar um pouquinho como que aconteceu a minha jornada. Isso. Bom, Marcão, se você puder colocar aqui para a gente só a apresentação do PDF, isso. Eu tentei resumir um pouco a minha história aqui do lado, tá? Eu fui iniciado, então, em 2016, na loja Estrela de Jundiaí 325, em Jundiaí, São Paulo. Meu pai, Enio Duarte, é o meu padrinho, então, muito feliz com isso também. E em 2016 eu fui iniciado, em dezembro de 2017, em abril, eu me mudei para a Europa. Primeiro, acabei indo para a Itália, depois eu vim aqui para a Irlanda. Falando sobre, eu vou focar um pouco mais na trajetória maçônica, tá? Porque quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu não falava inglês nenhum, praticamente. E aqui se fala inglês. Bom, como que foi? Qual foi a minha ideia, então, nessa época, tá? Eu não cheguei e já fui para uma loja. Não. Veja, um pouco mais para frente, eu gostaria de frisar um pouco como que é visitar uma loja no exterior, qual é o processo até de ingressar numa loja do exterior, porque eu era aprendiz e eu não tinha praticamente conhecimento nenhum de protocolos internacionais da maçonaria. Mas um dia, eu acredito que foi setembro, outubro, eu decidi falar assim, olha, eu vou bater na porta da grande loja da Irlanda. E fui até lá, sem conhecer ninguém, sem mandar mensagem. O que eu tinha em mãos era o passaporte maçônico fornecido pela GLASP e o certificado de Good Standing, que são documentos essenciais para quando você visita uma grande loja de outra jurisdição, principalmente internacional. Mas lembre-se, naquele momento eu era um aprendiz maçom. E como aprendiz maçom, você não visita outras lojas, exceto com o convite de um venerável mestre. Bom, então, nesse dia de visita, eu conversei com o cobridor externo, me apresentei, falei que eu sou o Rodrigo, vim do Brasil, tudo mais. E desde o momento zero, digamos assim, sabe? Desde o momento -1, o acolhimento por você ser um irmão, que você tá fora, inglês terrível naquela época, assim, arrastando mesmo, arranhando, foi muito legal, foi muito bacana. E ele olhou para mim assim e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você é um aprendiz... desculpe, aconteceu toda verificações eu esqueci o nome em inglês, trelhamento, todas, assim, se você realmente você tá mudo, Gabriel, se você é mesmo maçom, então aconteceu tudo isso naquele momento, ele falou, olha, você é aprendiz, mas vamos fazer o seguinte, eu como cobridor externo, eu vou te imprimir uma lista de lojas aqui da Irlanda, vamos marcar algumas para você visitar, mas pelo fato de você ser aprendiz, sempre que você chegar, você me procura, porque eu vou com você até o venerável mestre, vou te apresentar, e se ele falar ok, você visita a loja. Assim foi todo mês de setembro, eu lembro até hoje. Todo mês de setembro eu visitei por volta de 2 ou 3 lojas por semana. Foi muito engraçado porque eu não tinha um paletó. Foi muito engraçado que eu tive que sair para comprar roupa aqui na Irlanda. Foi bem interessante. E comecei a visitar. Bom, visitei várias lojas em setembro. Em outubro eu tinha acabado a visita, né? Porque eu estava muito ansioso, eu estava começando a achar legal. Naquele momento foi realmente achar legal, porque era um mundo diferente. E em outubro eu falei, poxa vida, agora eu não tenho mais loja para visitar, né? O que aconteceu foi que, inesperadamente, eu estava almoçando, um dos membros da loja Caxton me mandou uma mensagem e falou, olha, o venerável mestre
gostaria de te convidar para você visitar no próximo mês a nossa loja novamente. E eu até brinquei com ele, poxa, ele chama Paul. Eu falei, poxa, Paul, eu não sei se eu realmente posso. Ele falou, não, você não está entendendo, o venerável mestre está te convidando. Então você pode. Essa pequena barreira não existe mais. E assim eu recebi convites todos os meses, até que o secretário perguntou, Rodrigo, você não quer ser membro da loja? Por mim mesmo, eu estudei o processo internacional, e a gente pode solicitar a sua loja no Brasil para que você receba todos os graus aqui na Irlanda, o que seria totalmente ok. Eu falei, então vamos fazer desse jeito, vamos tentar, né, pelo menos. Então, o processo começou. Eu recebi a autorização, tanto né, da loja 325 e da Glass, para receber todos os graus na Irlanda. Recebi o segundo e terceiro grau aqui. Dia 1º de dezembro de 2018, então, o grau de mestre maçom. E foi feita a comunicação para a GLASP, que então esta autorização foi completa. A GLASP emitiu o certificado de mestre, então nesse momento, como mestre maçom, eu me filiei, propriamente dito, sobre filiação internacional mesmo, a Caxton 511, a Caxton 511 e a Grande Loja da Irlanda. Essa foi a minha trajetória de chegada na Irlanda, eu diria assim. A sua caminhada. A minha caminhada. Porque comentando um pouco, eu falei que o acolhimento. Lembra que, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu não passei problemas financeiros, mas eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. E na loja, eu posso dizer que eu aprendi inglês dentro da loja, na maçonaria. Isso é muito interessante também. Isso foi muito legal, porque quando a gente comenta sobre as 7 artes liberais, uma delas é a gramática. E a todo momento, assim, sem dor de ser corrigido, ou também sem preocupação de ter que corrigir alguém, todos os membros tinham muita paciência, todos os membros têm muita paciência. Olha, eu entendi o que você quer dizer, mas a correta forma é tal, sabe? Isso me mostra muito a fraternidade maçônica a 100% dos momentos, sabe? Isso, bem legal. Eu sei que a gente vai falar isso durante nossa entrevista, mas como aqui se pratica, na maioria das lojas da nossa região, a predominância é do rito escocês antigo e aceito. Sim. Eu acho que no Brasil é o rito mais praticado, inclusive na GLASP. Aí você pratica o rito irlandês, não é isso? Você pode falar um pouquinho sobre essa diferença, porque você foi iniciado no escocês, né, no rito escocês antigo e aceito, com uma decoração de templo. Depois a gente vai fazer o tour pela grande loja, sim. A gente vai fazer o tour. Mas existe uma diferença, inclusive estética, né? A diferença a nomenclatura dos cargos, o espaço físico, né? O simbolismo, inclusive no rito escocês a gente tem um simbolismo de templo, né? Me parece que na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, o que se tem é mais um alojamento, como algo simbólico, né? Inclusive tem aquela discussão no Brasil da tradução de lodge, que não seria loja, seria alojamento, né? Que nós somos operários. O rito escocês e antigo e aceito, como os outros ritos também, nos 2 primeiros graus, ele é operativo, né? Você está ali trabalhando, aprendendo dinheiro, né? Trabalhando a pedra bruta, né? Então, um construtor. Então, o significado é bem mais próximo de alojamento do que de um templo específico, né? Aqui consegue se notar falar sobre isso, irmão. Pode esclarecer? Claro.
Aqui, se realmente lodge, se a gente fosse fazer uma tradução, seria um alojamento. Seria um local que é até mesmo temporário, onde os trabalhadores se encontram. É um alojamento. E o rito irlandês, ou o ritual irlandês, se a gente for usar o que está realmente nas leis aqui da Irlanda, da Grande Loja, ele é muito enxuto se comparado ao escocês antigo e aceito, porém eles têm um orgulho muito grande de falar, olha, o que a gente pratica aqui é muito próximo ao que os antigos praticavam, tá? Então, a decoração de loja, quando a gente fizer aquela entrada, ela é uma loja, o templo, ele não é todo ornamentado, as localizações dos oficiais também, eles são praticamente cadeiras dentro de um grande salão. Todos os ornamentos são ornamentos móveis, e o motivo de serem ornamentos móveis é que, quando a gente fala um pouquinho sobre a história da Irlanda, muitas vezes as lojas se encontravam em porões de pubs. Isso é 100% histórico, tem registros disso. E se você olhar na formação da Grande Loja Unida da Inglaterra, em 1717, também foi em um pub. Então, assim, não foi nada muito diferente aqui na Irlanda. A gente não pode pensar que daqui para a Inglaterra é um voo de 40 minutos, rapidinho. 40 minutos se demorar muito, sabe? Então, sim, o ritual é bem enxuto. Algumas características do ritual irlandês é que todos os business, todos os negócios, tudo é feito no grau de aprendiz, sempre, e só é elevado para o segundo e para o terceiro grau no momento dos graus mesmo, tá? Isso de trabalho em loja. A Grande Loja da Irlanda só se reúne no terceiro grau de mestre. Mas as lojas em dias normais, em trabalhos regulares, sempre abrem no grau de aprendiz. E muitas vezes nós temos meses que você só abre o grau aprendiz e fecha o grau aprendiz. E isso é talvez uma curiosidade, porque muita gente no Brasil me pergunta assim, ok, mas e os trabalhos no grau de mestre ou de graus de aprendiz, como que funcionam? Acontece, porque eu tive essa interrogação na minha cabeça também. Mas essa talvez seja uma das maiores diferenças na Irlanda. Todas as instruções do grau 1, do grau 2 e do grau 3 de aprendiz, companheiro e de mestre são feitas no dia do grau. Então, nós temos cerimônias que... a cerimônia de mestre-maçom demora 1 hora e quase 2 horas. Quase 2 horas. Porque você tem tudo que acontece, mais as instruções ao final. Então, ela é bem extensa. Todas as instruções você recebe num único dia. Logo após a cerimônia. Exatamente. O que é bacana é que você tem muita oportunidade de praticar todas as instruções. Porque alguns membros sabem de cabeça todo o ritual, todos os graus. Eu fico... Nossa, é muito bonito até, né? Imagina. Mas a gente costuma, pelo menos na nossa loja, e é bem padrão em todas as lojas, a gente costuma quebrar as cerimônias ou os graus em pedacinhos, e cada pessoa é responsável por aquele pedaço. Então, uma pessoa é mais responsável para explicar o que é obrigação, outra pessoa é responsável a ensinar todos os segredos, outra pessoa é mais responsável por ensinar as ferramentas de trabalho, o que é a loja, qual que são as posições. Então, a gente quebra em pedacinhos e todo mundo da loja participa. Então, um grau, todo mundo. São 6 pedaços, mas tem a chance de muita gente participar daquele momento. Eu acho muito legal para o candidato, que acaba tendo contato com mais do que um irmão. Para as pessoas é legal porque treina, até te obriga um pouco a estudar em casa, ler, praticar, alguma coisa assim. Para mim foi excepcional, porque eu tinha um material em outra língua para até
pensar e refletir em uma língua diferente. E, bom, Gabriel, me ajuda, perguntas. Deixa eu te fazer outra pergunta que Claro. sempre me passou, porque no Brasil, as mudanças de graus, você tem a iniciação, o grau 1, Claro. né, o aprendiz. No Brasil, nós falamos elevação, no grau 2, companheiro, e exaltação, no grau 3, de mestre. Quando eu fiz as ordens colaterais inglesas, Sim. eu participei da minha exaltação ao grau de mestre do arco real, né? Uhum. Que é um grau colateral e complementar ao grau de mestre, essencial. No Brasil, a gente fala muito pouco sobre o arco real, eu acho que a mentoria está tentando propagar a importância do arco real. Então, me parece que fora do Brasil, na Inglaterra, nós temos a iniciação, o grau 2 seria uma passagem, um grau de passagem, a passagem. Isso. Depois, para o grau de mestre, seria a elevação, e a exaltação seria efetivamente do mestre maçom, a exaltação no arco real. Né? E seria diferente essa proporcionalidade aqui que a gente essa escadinha que a gente tem aqui no Brasil, né? Isso. Então, aqui na Irlanda, eu vou comentar da Irlanda, tá? Porque quando a gente começa a falar sobre o arco real, existem duas linhas. Aqui existem duas linhas de arco real. Existe o arco real de linha irlandesa e o arco real de linha inglesa. Aqui pra gente. Na Irlanda, o Supreme Chapter só permite a linha irlandesa. Apesar que durante a cerimônia nós aprendemos toda a língua inglesa também, tá? Então eu disse, olha, essa palavra é na Irlanda, na Inglaterra você utiliza essa. Então tem esses dois lados, tá? Agora, uma curiosidade, aqui é uma curiosidade mesmo. Na Irlanda, quando a loja abria, começavam os trabalhos, ao se fechar, o Junior Warden, aqui, daqui a pouco a gente fala sobre posições, tá? O Junior Warden fala que a responsabilidade dele é de chamar os obreiros para o seu lanche e de volta ao trabalho. Então, olha só a característica, de volta ao trabalho, mas a loja ela tem um bloco de tempo. Por que você está voltando ao trabalho? Porque após o almoço, após o lanche, voltava-se no chapter. Voltava-se, abria-se então a loja no grau, ou no Real Arco, ou abria-se a loja no grau da marca. Entendeu? Então, quando eu recebi o meu grau de mestre da marca, a loja não abre, aqui é a Corinthian Muskery, não abre Corinthian Muskery Chapter. No grau da marca, abre Corinthian Muskery Lodge of Mark Masons. É a mesma composição, são os mesmos membros do chapter, do capítulo, mas abre-se como loja da marca. Que é então, esse é o retorno, esse é o chamar os obreiros de volta ao trabalho. Tá? É importantíssimo, irmão. Não sei se é o entendimento irlandês, mas eu vejo que é essencial, tanto o arco real quanto o mestre da marca, eles são um complemento. O mestre da marca, essa passagem de companheiro a mestre é essencial, você fazer. Eu diria que é um aprofundamento, das lições de companheiro, talvez um aprofundamento, talvez até prático, porque na cerimônia existe algo prático, né? Existe algo que acontece, sim, 100%. Esse é o entendimento. A grande loja da Irlanda, ela reconhece apenas 3 graus. O grau de aprendiz, companheiro e mestre.
e mestre instalado, tá? Na verdade, é que aqui não é considerado um grau, é Não considerado é grau, mas... uma evolução como mestre, você foi responsável pela loja. São 3 graus. E eles colocam um E na Constituição. Isso. E os graus da marca, de mestre da marca e maçom do Real Arco, que são de responsabilidade do Supreme Chapter. Então, assim, reconhecido em Blue Lodge, que nós chamamos 3. Outros 2 graus. Por quê? Quando você chega no maçom de Real Arco, você tem uma explicação completa da Completo. lenda ou de como aconteceu o grau de mestre. Sim, É importantíssimo. importante. Muito, o que acontece no nosso capítulo do Corinthians Muscle, do Real Arco, é basicamente a nossa loja e num outro capítulo. São os membros, existem membros de outra loja? É claro que existem, não vou falar que não. Mas quando você entra, até às vezes rola um pouco aquela ansiedade de que você vai assim, nossa, eu vou conhecer todas as pessoas novas, não tenho amizade nenhuma, de repente você olha assim, mas eu conheço todo mundo aqui. Então é realmente o complemento essencial. Na minha opinião, eu não conheço muito o Brasil por estar aqui há muito tempo, mas a minha opinião é essencial o grau de mestre maçom do Real Arco. Sim. Você vai O ter um fechamento. entendimento isso do grau de É o mestre, isso, fechamento. perfeito. Inclusive, Não diminuindo, porque o grau de mestre já é um universo inteiro. para viver a maçonaria, você precisa de várias vidas, porque é muita coisa, são muitas ordens, Exatamente. é muito ensinamento. Inclusive, mandar um abraço para os irmãos do capítulo da Estrela Poxa. de Jundiaí 2, que acabou há pouco tempo, trouxe aqui para a nossa cidade o Arco Real. Né? Um abraço, um E abraço. E eu tenho meu compromisso de, primeiro, eu preciso ver a questão de jurisdição, mas fica o meu compromisso de também, se eu não puder participar de um chapter, pelo menos tomar um café, conversar com os irmãos, claro. uma dúvida, voltando aqui para o rito escocês antigo e aceito, que é o que a Claro. gente pratica, que a gente trabalha aqui Uhum. na Estrela do Jundiaí, e eu acredito que as 19 lojas que compõem a 29ª região trabalham no rito escocês. Se a gente precisar Tá. visitar uma loja de outro rito, de outra potência maçônica regular, mas a gente tem lojas que trabalham no York, na Certo. anulação, no rito brasileiro, no moderno, né? Então, vários ritos. Mas aqui, perdão, uma função específica dentro da loja, que eu vi uma diferença quando eu fiz o tour aí com você, explicando o templo Uhum. onde você trabalha, funciona dentro da grande loja da Irlanda. Isso. Nós temos o mestre de harmonia, que cuida do som, né? que durante os nossos trabalhos ele executa músicas que normalmente são instrumentais, clássicas, né? Para criar um clima durante os estudos, durante o nosso trabalho em loja. Aí existe um outro nome que se dá ao mestre de harmonia, Isso. e tem aí um instrumento aí especial. Gostaria que o irmão falasse aí sobre Vamos. Sim, isso. sim. O mestre de harmonia, aqui ele é chamado de organista. Seria um organista, seria uma pessoa que toca mesmo um órgão, ou um piano, ou algum instrumento neste sentido. A tarefa dele, a obrigação dele é exatamente a mesma do Brasil. Tá? É trazer esse momento, em momentos de reflexões, uma música mais calma, mais reflexiva. Num momento de abertura de trabalhos ou fechamento de trabalho, músicas próprias para esse momento. Tá? É um cargo de loja, realmente é oficial, é um cargo de grande loja mesmo também. Existe o grande organista, que é a pessoa que toca em das reuniões de grande loja. E sim, é muito curioso, geralmente
as músicas tocadas são músicas clássicas, realmente, volta-se muito. Algumas pessoas criticam, outras pessoas gostam. Eu gosto, porque eu acho que músicas clássicas, ela traz um momento de seriedade, ela tem na própria música tem esse momento, esse clima sério do que está acontecendo, né? Mas também existem músicas alegres, não é só músicas sérias, não. Aliás, uma característica da Irlanda é que os trabalhos eles são muito descontraídos, tá? Porque não existe uma rigidez muito forte. Então, os trabalhos eles tornam-se talvez um pouco mais alegres. Não existem bloqueios de quando você pode falar alguma coisa durante o trabalho, desde que você fale com o venerável mestre. Você pode falar direto com o venerável mestre. Não precisa pedir uma palavra. Então, algumas vezes, alguns irmãos acabam fazendo uma brincadeira, todas de forma respeitosa, nenhuma brincadeira ou piadinha que tire a harmonia do trabalho. Mas sim, o organista ele tem até essa ideia de como eu posso tornar a loja, os trabalhos na loja, que às vezes, vamos ser bem sinceros, pode ser monótono, algo um pouco mais alegre, algo um pouco mais interessante, sim. Eu acho que seria legal, então, nesse momento, Gabriel, a gente passar aquele vídeo. O que você Vamos acha? fazer o Aí tour. eu falo um pouco sobre o tour, eu falo um pouco sobre a composição da grande loja e da loja. Ó, vamos lá. Eu vou pedir para algum momento a gente fazer uma pausa, porque são muitos elementos. Esse vídeo é um vídeo que todo ano na Irlanda acontece uma noite cultural, tá? E porque a grande loja é um prédio histórico na Irlanda, e tem um museu lá dentro, um museu aberto para todo mundo, todo, né, irmão ou não irmão pode ir. E só pausa já para eu começar agora com o primeiro detalhe. Esse prédio aqui grande ao centro, mais alto à esquerda, é o prédio da grande loja. Se você der uma olhada aqui em cima, tem uma bolinha aqui, é o esquadro e compasso que tem ali em cima. É o único símbolo que você consegue bater o olho de fora e saber. Agora, o que eu quero comentar? Ao fim dessa rua, lá na frente, fica o parlamento inglês. E detalhe, o Earl, a pessoa que construiu o parlamento é a mesma pessoa que construiu a grande loja. Então, a arquitetura é muito similar dos dois prédios. Essa é uma curiosidade que não é uma curiosidade maçônica, mas uma curiosidade histórica, que é muito, muito bacana. A gente pode continuar, Marco? Isso. Aqui, ó, como eu falei, aqui em cima é o esquadro e compasso é o único símbolo que você passa. Na verdade, se você passa nessa rua, é tão alto que você não bate o olho e não sabe. Tá, essa é a verdade. Mas sim, pode continuar. Então, isso aqui é logo a entrada. À esquerda, aqui onde está o número 17, é um café interno da grande loja. Então, logo subindo. E assim que abrir a porta, eu vou pedir para o irmão Marco. Aqui, pode pausar, por favor. Marco, isso. Aqui, então, é o primeiro corredor, logo que você entra na grande loja, tá? Ao fundo, nós temos o museu, bem lá no fundo. Vai ter um momento que o vídeo vai passar o museu, mas o que eu quero tornar a atenção é aqui. Não sei se você consegue perceber que tem uma casinha logo entrando aqui à esquerda. Esse é o local do cobridor externo da grande loja. Você lembra que eu falei que eu entrei a primeira vez na grande loja e eu conversei com o cobridor externo? Por quê? Ele é a primeira pessoa que você tem contato ao entrar na grande loja. Tá? Ele tem um papel de cobridor externo, mas pensando na grande loja como uma organização, ele também é o zelador de todo o prédio, ele é o responsável por tudo estar limpo, bonitinho e funcionando. Tá? Pode continuar, Michael. Isso. Então, aqui, logo que você sobe, são 3 andares de escada bem grandes, tá? Logo que você entra, você tem algumas lojas antigas e alguns vitrais. Pode ir passando, mas quando precisa pausar. Então, essa
quando o prédio foi reformado, algumas lojas ajudaram muito, tá? Ajudaram até de forma financeira na reconstrução. Então, a gente tem para sempre os vitrais dessas lojas, tá? Eu acho que aqui no segundo andar também eles vão mostrar os vitrais. A gente poderia gastar uma live comentando de cada um deles, tá? Mas eu acredito que é mais, nesse momento, é mais interessante mostrar como é a grande loja por dentro. Então aqui, ó, aqui já é o átrio para o salão da grande loja, tá? Onde não se paramentam, colocam toda a sua preparação. E aqui já é o salão da grande loja. Tá? Então, o que nós estamos enxergando aqui? Logo que você entra, muitos ornamentos, acredito que todos os irmãos conhecem, então o chão quadriculado, todas as colunas, e se você puder pausar rapidinho, acho que seria legal aqui, só porque a gente tenha bem visível 3 posições de 3 oficiais da loja. Lá na frente, nós temos o Venerável Mestre, tá? Aqui chamado como Worshipful Master. Aqui à frente, bem aqui no nosso cantinho à esquerda, fica o Senior Warden. Que é complicado falar uma tradução literal, mas eu acredito que ele faria ele numa comparação primeiro vigilante. E logo aqui à direita nós temos o Junior Warden, que seria o segundo vigilante, eu imagino. Tá? O guarda do templo, Inegard, ele fica logo à frente da porta, que na verdade a porta está atrás da gente aqui, olhando pelo vídeo, tá? E no lado aqui do Senior Warden, do primeiro vigilante, e lá do Venerável Mestre estão os Deacons, que seriam os diáconos. Pode soltar o vídeo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pausar um minutinho aí. A gente tem o primeiro diácono e o segundo diácono. Me parece que o venerável também tem um diácono. Não, o venerável não. O segundo diácono, o primeiro diácono fica ao lado do rito escocês. Venerável mestre. Ah, tá. Isso, ao lado do venerável mestre. E o segundo diácono ao lado do primeiro vigilante. Isso. O segundo vigilante também, aí me parece que, não sei se no caso do rito irlandês, existe alguém que faça esse papel de um diácono que fique ao lado do segundo vigilante ou não? Não tem. Então. Aqui temos o diácono, o senior diácono, o diácono sênior, que a gente não usa primeiro e segundo a palavra aqui, tá? Fica ao lado do venerável mestre, obrigação dele, carregar as mensagens do venerável mestre ao senior warden. E o que fica do lado do senior warden, ele é o responsável em atender, mandar as mensagens do senior warden para o junior warden. Então, só tem esse. Não tem mais um diácono. Ok. Eu tinha alguma dúvida que existem alguns ritos, em alguns locais do mundo que se praticava alguns ritos que havia um outro diácono que ficava ao lado Não. Mas não aqui. Vamos seguir em frente. Agora, aqui o vídeo ele vai mostrar várias figuras que são antigos Grand Masters da Grande Loja da Irlanda. Tá? Alguns são Grand Secretaries, grandes secretários também. E aqui, logo em cima, você tem toda a lenda da construção do templo, com as passagens embaixo, com os locais da Bíblia. Aqui, esse é o órgão. Tá? É um órgão de tubo antiguíssimo. Tá? Antiquíssimo, realmente, eu não sei de fato quanto tempo ele tem. Mas esse é um instrumento que é tocado pelo organista quando a loja é aberta, e nós temos loja nesse templo, tá? O que é bacana? Bom, a primeira pergunta que todo mundo me faz, eu não sei se todo mundo reparou isso, tem uma câmera ali, mas a câmera ali com relação à segurança, ela é desligada, tá? Aliás, ela é desligada pelo Inegard, antes da loja abrir, quando a gente está preparando o templo, deixa um botãozinho desligado, então é preservada toda todo o segredo que acontece ali, mas
o que é bacana. Pode soltar o vídeo, nós temos, eu não sei se vai mostrar completo, mas existem alguns detalhes ornamentados que são de cada grau que é praticado na loja também. Não mostrou, infelizmente, mas tem esse aqui. Aqui são as ferramentas de trabalho, tá? Todas as ferramentas de trabalho que ficam logo em cima. Aqui nós temos o altar, Venerável Mestre, aqui o Junior Warden e o Senior Warden. Paulo, só volta um pouquinho, desculpa, Marco, eu ia dar uma curiosidade, não sei se você consegue no próximo... Não, pode soltar o vídeo, eu falo para você parar. Aqui, então, como eu falei, o Venerável Mestre, Junior Warden, e quando passa... Aqui, pausa. Qual é a... Aqui nós temos algumas curiosidades, tá? Do lado pra gente, tá? Falando da nossa perspectiva aqui, do lado esquerdo nós temos o Junior Deacon, que é o diácono, onde ele senta, aqui também está o seu bastão, e do outro lado, você fala assim, mas tem uma outra cadeira aqui, o que é essa outra cadeira aqui? Não faz sentido. Essa é a cadeira porque o organist, a pessoa que está tocando ali atrás de você, o órgão, ele não vai ficar virado de costas o tempo inteiro para o venerável mestre, entendeu? Então, o local dele na formação da loja é este local aqui, ao lado do Senior Warden. O nosso mestre de harmonia. O mestre de harmonia. Este é o local dele em loja, tá? Caso abra-se a loja e não se tenha um órgão para se tocar, ou um piano, ele continua tendo o cargo dele, esse é o local que ele fica sentado. Tá, ok. Tá? E em momentos específicos ele levanta e vai para trás. Pode continuar o vídeo. Agora nós vamos entrar no... Vamos ver, eu acredito que é no Templo do Real Arco. Tá? Esse é o átrio, com alguns presentes que são recebidos, e isso aqui é do Real Arco. Então aqui no Real Arco nós temos os três tabernáculos, né? O azul, o purple e o vermelho. Aqui é blue, purple e scarlet. Nesse momento, até no Real Arco, essa é a minha função, do capitão do Scarlet Veil. Temos aqui, então, onde fica situado aqui o Excellent King, o Chef Scribe e o Chief Commander. Nós vamos entrar aqui na próxima sala, que é a sala é o próximo templo dos Knight Masons. É uma ordem paralela bem irlandesa mesmo, tá? São 3 graus que são conferidos por eles. Então, muito bonito. E aí, logo em seguida, eu imagino que nós vamos entrar na sala dos Knight Templars. Isso. Knight Templars também muito bonito esse templo. Bem diferente. Eu não vou contar, não vou me arriscar nos graus que eu ainda não estou, tá? Apesar de ter acesso aos templos, tudo, como eu não estou ali, eu não vou dar muito mais detalhes. Realmente magnífico, magnífico. E essa é o último templo, que é o Prince Room, que é chamado Prince Room, que é realmente o Grand Chapter of Prince Masons, que são os graus Rosa Cruz. Então, todo nessa sala, nesse templo também. Uma curiosidade, essa é uma lareira muito grande. Cada uma das salas tem uma lareira, que nos tempos antigos elas eram acesas, tá? Hoje, por questão de segurança, fogo e tudo mais, elas não são mais acesas. Mas devia ser muito bonito você ter acontecendo uma loja ou um grau com uma lareira ali acesa do seu lado. Aqui esse é o templo, desculpa, esse é o museu. Tem uma figuração de como aconteciam antigamente as reuniões, tem todos os ornamentos históricos da Grande Loja. A Grande Loja da Irlanda tinha um orfanato antigo de boys and girls, de meninos e meninas, tá? Que hoje não existe mais, mas o fundo ainda existe, tá? O fundo que eu digo, as doações, toda a parte de caridade. E também elementos que não são usados mais. Esse é o fim do vídeo, mas existem alguns elementos que
curiosidade, aqui na Irlanda, no nosso rito, não tem os painéis de grau. Não existe esse conceito, mas O existiu painel. no passado. Tanto, então, eles estão ali demonstrados quando o ritual irlandês foi mudado, que conta-se que ele foi adequado para se retornar uma versão um pouco mais operativa e antiga, esse elemento foi removido. É importante saber que aqui na Irlanda, eu brinco que para você entender o ritual irlandês, você entender a maçonaria irlandesa, você tem que entender um pouquinho da história da Irlanda, porque algumas modificações que foram feitas, eles vêm de uma questão cultural histórica. É muito forte isso nos irlandeses. Então, a grande loja e a maçonaria acabou, né, tendo essa adequação para refletir o que é a Irlanda mesmo. Então, eu vou dar um exemplo, eu acredito que o que todo mundo sabe é a questão da guerra de religião que aconteceu na Irlanda por muito tempo. Se eu vou aqui, talvez se eu puder, só para dar fazer esse conceito. Voltar para o PDF? Você pode voltar para o PDF, Marco, rapidinho? Isso, eu vou colocar aqui a segunda página, que eu tenho um mapa aqui da Irlanda. Então, essa é a Irlanda, tá? Nós temos a ilha, chama Irlanda. A ilha, como toda a ilha da Irlanda. Dentro da ilha da Irlanda, nós temos dois países completamente diferentes. Nós temos a Irlanda do Norte, que aqui bem em cima, aqui numa cor um pouco mais clara, tá? O norte da Irlanda faz parte do Reino Unido. É um país independente. E nós temos a Irlanda, que o nome é Irlanda, não é República da Irlanda, não é Irlanda do Sul, o nome é Irlanda mesmo, que a capital é Dublin. A capital da Irlanda do Norte é Belfast, que fica do ladinho desse rio aqui, ó. Tá? Tem um lago aqui, bem no meio da parte mais clara, bem do ladinho fica Belfast. Aqui embaixo fica Dublin. Mas a grande loja da Irlanda tem jurisdição completa na ilha, não importando o limite geopolítico. Então é importante saber. Então, mas eu estou em Belfast, vou visitar uma loja em Belfast. Ok, ela está sob jurisdição da grande loja da Irlanda. Não tem problema nenhum. Quando eu quis comentar um pouco sobre o passado da Irlanda, bom, veja bem, a Irlanda existem registros e monumentos desde 3.200 a.C., tá? É muito bonito, chama Newgrange, é um monumento que até faz referência, que ele marca equinócios, é muito legal. Para nós maçons, o equinócio tem muita importância, né? Então, por isso que eu quis trazer aqui também. No século V já existiam monges católicos na Irlanda, mas o São Patrício, ou St. Patrick's, como todo mundo conhece internacionalmente, veio à Irlanda e acabou formando o centro de aprendizado da religião católica na Irlanda. Tá? Então a Irlanda acabou se tornando uma ilha. Veja que naquela época não existia divisões ainda, nós estamos falando do século V. A ilha como um todo acabou se tornando uma ilha católica. Anteriormente a isso, era a religião celta que tinha a predominância aqui. Tá? Aconteceram entre o século VIII e o século XI, aconteceram muitas invasões vikings na ilha. Dublin era um alojamento viking, se a gente pode falar dessa forma. E, bom, depois disso, século XII, os normandos chegaram. Normandos, quando eu falo de normandos, para usar a mesma palavra do que existia na ilha da Grã-Bretanha, na outra ilha do lado, invadiram. Os reinos que existiam aqui, então, começaram a batalhar, porque o rei inglês chegou aqui, ele simplesmente desceu na ilha. Eu acho que ele queria talvez, não estou fazendo uma chacota, mas ele queria invadir a ilha. Naquela época era muito normal a conquista do território. Ele chegou, desceu e falou assim: a partir de agora, pessoal, essa ilha aqui inteira que vocês estão, eu sou o rei. E
os irlandeses não aceitaram isso. Existiam 4 grandes reinos na ilha, todos eles vivendo em muita paz, não existiam muitas guerras entre eles. E então isso formou-se um sentimento nacionalista desde 1700, 1790, que buscava-se uma independência. Mas essa independência ela veio muito trazida como não era uma independência até do Reino Unido, era mais uma ser autônomo. Nós, povo irlandês, queremos gerenciar e tomar conta da ilha, que é nossa desde antepassados. Então veja que existe essa linha tênua de conflitos. Bom, de 1800 para frente, isso se intensificou, tá? Isso se intensificou grande. Existiu uma grande fome, a gente chama Grand Famine aqui, onde muitos imigrantes fugiram da ilha. Grande fome porque uma bactéria afetou as plantações e a terra na Irlanda. Então as pessoas não conseguiam plantar mais na ilha. Foi muito triste, muito, muito triste esse período. E movimentos nacionalistas começaram, então, a travar batalhas para a independência da Irlanda. Só que quando começou a se travar essa batalha para a independência, uma certa parte dele falou, não, veja bem, pessoal, eu estou bem aqui, para mim está tudo ok, eu quero continuar parte do Reino Unido. Hoje essa parte é a Irlanda do Norte. Tá? Em 98, então, de fato, aconteceu a paz entre as duas regiões da Irlanda, que muita gente fala que foi uma briga, foi uma guerra entre protestantes e católicos, mas isso é um pouco combatido aqui na Irlanda, porque a briga, na verdade, era entre nacionalistas e unionistas, pessoas que queriam unir a ilha para ficar com o Reino Unido e pessoas que queriam a independência total da ilha. Porém, pelo fato de no norte ser mais protestante, acabou se tendo essa correlação que não é muito exata. Em 98, então, foi assinado um tratado, acabou com a guerra civil, e hoje a ilha, bem na verdade, não tem fronteira. Eu viajo para a Irlanda do Norte frequentemente, não existe bloqueio para verificar passaporte, nada disso. Então, agora o que eu quero? Agora eu vou voltar para o ponto que eu falei há 5 minutos atrás. Que é o quê? Para a gente entender maçonaria, a gente tem que entender um pouco da história da Irlanda. Muito que era do ritual irlandês, que era um pouco mais esotérico, um pouco mais referente a uma ou outra possível religião ou credo, começou a ser tirado. Começou a ser tirado por quê? Porque os membros falavam assim, veja, nós não somos uma religião, porém não é certo a gente ter algum elemento que faça referência a alguma religião, ou algum credo, ou alguma coisa que você acredita. Então vamos fazer uma reforma no ritual, voltando ao que era na operação, porque na época operativa não existia isso, existia o quê? Um alojamento onde pessoas refletiam através de ferramentas de trabalho, através de significados filosóficos, e se viveu muito tempo assim. Veja que nós estamos falando numa época de 1728, talvez, que foi quando isso realmente aconteceu. E na Irlanda nós temos artefatos maçônicos de 1523. Artefatos maçônicos é um esquadro de um mestre maçom, provavelmente, que construiu uma ponte de pedra, e nessa ponte ele deixou guardado o esquadro dele, de mestre, com escrituras maçônicas mesmo, tá? Por isso que tem-se certeza que era de um mestre maçom. Quando essa ponte foi desmontada, se encontrou esse artefato. E é guardado até hoje, é possível visitá-lo e tudo mais. 1523, eu acredito, tá? Se eu não estou errado. Então, o fato do ritual ser um pouco mais enxuto, não ter paramentos em todo o templo, é por causa dessa... uma das razões é esse contexto cultural
da ilha. O que eu acho muito interessante, mostra muito como é possível ter maçonaria, existir uma fraternidade praticada apenas de uma forma diferente. Continua sendo maçonaria, só tá a forma que é apresentada é uma forma diferente. Isso é muito interessante. Irmão, deixa eu fazer um questionamento. Você falou da Claro, história, tal, a história do Brasil. A gente tem a maçonaria atuando em diversas situações, ajudando a construir a história do Brasil. Ela foi importante, tem sim, várias figuras históricas que auxiliaram na construção do Brasil, na sua formação histórica. Na Irlanda, com certeza, nós olha, talvez, né, deve haver essa ligação o também que de figuras históricas. existe E você falou do muito, parlamento, por exemplo, que é próximo, e a estrutura também de loja também lembra o parlamento, né, a forma. lembra-se que Lembra, né? tanto Pode falar na, sobre tanto isso, na irmão? Inglaterra, claro, lembre-se que tanto na Inglaterra quanto na Escócia, quem é o Grand Master é um membro da família real. A Irlanda, até não muito tempo atrás, era parte do Reino Unido. Então, o Grand Master, lembra aquelas fotos que nós temos na grande loja? Eles eram os Earls, ou eles eram os chefes colocados pelo rei do Reino Unido para administrar a Irlanda. Eles eram um Grand Master. Então, é muito. E a ilha é uma ilha pequenininha, gente. Nós passou agora 6 milhões de pessoas na ilha. Nós não podemos ser inocentes e falar que não existem parlamentares ou deputados ou pessoas que são membros de loja. Sim, tem. Assim como tem no Brasil também, não tem nada de fantasioso aqui. Mas quando a gente fala sobre influências desses, eu acredito que elas são muito mais influências do tipo trazidas por conhecimentos que vieram da maçonaria, tá? Conhecimentos de como você dividiu o seu trabalho, como você dividiu o seu tempo por dia, o que seria certo ou errado dentro de uma perspectiva um pouco mais ética de decisão política. Isso tem-se sim. Existe teorias de conspiração, como existe no Brasil, que fala que existem túneis entre grande loja e o parlamento, por causa da proximidade. Mas não existe. Não existe. Isso aí é realmente teoria da conspiração. Mas eu acredito que essa é a grande. São grandes momentos que você consegue notar. Olha, peraí, mas quando na lei de trabalho aqui fala-se explicitamente sobre divisão do tempo do trabalhador entre o que ele trabalha, sua recreação e atividades. Até um tempo atrás era atividades religiosas, gente. É, realmente uma das reflexões da nossa regra de 24 polegadas. Isso, né, a É, você régua. não pode você não pode falar que não é, sabe, quando você lê. São pequenos detalhes, pequenas características que você nota caso você tenha uma reflexão mais profunda sobre aquela decisão, sim. É o que se costuma falar, né? Maçonaria é um sistema de moralidade ilustrado por símbolos e velado por alegorias, né? Então, a Sim, régua de 24 polegadas, o instrumento de trabalho aí do construtor, né? Faz essa alegoria com a divisão do tempo, né? Você vai exatamente. deixar um tempo para o seu trabalho, para dedicar à família, a Deus, Família, né? Deus. Então, é um ensinamento que a gente, como maçom, também leva para casa, né, para a nossa família. Exatamente. Então, para o crescimento pessoal, de ética. E aqui tem muita teoria da conspiração. A gente é, percebe que aumentou em muito grupos antimaçônicos, pessoas Olha, que falam, criam situações extravagantes sobre a maçonaria, pessoas que se colocam como especialistas e fazem críticas infundadas, né? E por isso que é interessante esse seu depoimento, né? A gente percebe que sim.
que você foi, além do aprendizado todo ético que você recebe dentro da sua loja, né? Você tem toda essa acolhida, né? Você foi acolhido, os Sim, irmãos auxiliaram nessa parte aí de desenvolver o idioma, o inglês, né? Você aprender sim. a ter mais ter fluência na língua, né? Para você se relacionar, né? Na Claro, Irlanda, claro. né? Então, Eu apesar da acredito. distância geográfica, né, essa fraternidade acaba nos Ela, unindo, né? ela, eu diria que talvez essa seria a maior, talvez não a maior semelhança, mas isso é a maçonaria. Só um pequeno comentário, uma semelhança é que depois das lojas existe depois da loja, depois que acontece a reunião, existe aqui é feito um jantar. Você lembra quando você estuda que a maçonaria vieram de grandes jantares Vários. também sociais, quando, enfim, aqui existe um jantar após a loja, um jantar com todos os membros, que é o nosso copo d'água, é Copo muito d'água aí. parecido no Brasil, tá? E eu brinco com o pessoal que, na verdade, a maçonaria, na sua essência, ela começa a acontecer ali. Na loja nós fazemos todo o trabalho oficial maçônico, mas agora nós temos a maçonaria acontecendo na sua essência, a fraternidade, a amizade sendo construída, o que significa comentários, às vezes alguns estudos e reflexões ali naquele jantar. E logo depois todo mundo vai para o pub também, porque nós somos irlandeses, então todo mundo vai para o pub, que eu acho que também é parte disso. É parte dessa construção de uma fraternidade maçônica. O que é muito legal é que, assim, a Irlanda, ela é uma ilha. Desde muito tempo vinha-se pessoas de fora da ilha para cá. Não é novidade ter irmãos estrangeiros participando de loja irlandesa. Isso acontece desde que a Irlanda se conhece como Irlanda. Tá? A gente brinca que aqui é um entreposto, né? Até para maçonaria. Então, na nossa loja nós temos maçons. Eu sou do Brasil, nós temos pessoas da Espanha, temos pessoas da Argentina, falando de América do Sul, da Argentina e da Venezuela. Nós temos irmãos da própria Inglaterra. Então, assim, a nossa loja tem multinacionalidades ali. E é tudo ok. Não existe estranheza ou nada desse tipo, né? Gabriel, nessa página aqui eu gostaria de comentar algumas características da Irlanda que eu acho que é bacana até para fechar esse ponto. Porque veja bem, Fique à vontade, fique à vontade. a Irlanda é a segunda grande loja em formação histórica, tá? Mas temos referências antigas, mas pensando como organização grande loja, 1725, e essa data é porque saiu num jornal de Dublin que existia uma reunião na Grande Loja da Irlanda. Não existe nada mais antigo que isso escrito. Então, curiosidade número 1, né? Falando sobre número, 360 lojas na Irlanda e 22 lojas espalhadas pelo mundo. Quando eu falo espalhadas pelo mundo, tem na Bermuda, na Índia, Jamaica. Bom, eu coloquei aqui todos os países. Aqui a gente pode tornar esse documento público, é um estudo que eu fiz. 30 lojas em Dublin e as 30 lojas se reúnem ali na grande loja, daquele vídeo que nós vimos agora há pouco. As 30. Mas em toda a ilha existem por volta de 22 mil membros. Como a Irlanda é um país pequenininho, uma em cada 272 pessoas são maçons, e se a gente contar apenas homens, que podem ser maçons, um a cada 150 pessoas são maçons. É um número muito grande. Eu achei legal eu trazer essa curiosidade, porque é muito normal você estar andando num shopping e você encontrar irmãos. Olha, eu conheço você da loja X, eu conheço você de outra loja. Então é muito normal isso, não é anormal, né? Eu comentei aqui que existe a jurisdição em toda a ilha e existem algumas lojas militares. E os militares, eles estão toda hora em um ponto do país, certo? Então existem lojas militares que são itinerantes. Elas não têm um endereço fixo.
elas seguem ainda como se fosse realmente um alojamento, que se reúnem os membros e abrem a loja e tem os trabalhos mesmo assim. Isso é muito interessante. Não sei, Gabriel, se existe algo assim no Brasil. É uma curiosidade. Não, eu acredito que não, acredito que não. A Talvez loja, na época do Império, assim, eu ouvi falar que houve fragatas inglesas que vieram para o certo, Brasil e trazendo assim lojas que funcionavam dentro dessas fragatas, mu- navios. provavelmente é essa mesma estrutura. É exatamente Isso. isso. Exatamente. Elas não têm. Fala-se aqui na Constituição que não tem um limite geográfico ou espacial da onde ela existe. Ela existe porque, na verdade, a loja é o agrupamento de irmãos. O É. local pouco importa, é isso que eles comentam, né? Por Ah, exemplo, no nosso rito aqui, existe a sagração do templo. Então, o local é diferente. Por exemplo, New York, você está com a carta constitutiva, eu posso abrir a loja em qualquer local. sim. Onde haja reunião de irmãos, eu estou com a carta constitutiva da loja, então naquele local onde os irmãos se reúnem, eu vou abrir. Exatamente. Não é necessário eu estar dentro de um templo que foi sagrado Não. para aquela finalidade específica, como, por exemplo, no meu rito, né? Eu não poderia Não, fazer isso no rito não escocês. é. Aqui na Irlanda é exatamente igual ao de York. A loja, a constituição da loja, ela vem para os irmãos, para os membros da loja. Agora, se você está reunido no espaço 1, 2 ou 3, isso não tem uma importância tão relevante, tá? Importante, algo muito importante, eu acho que é legal isso que quando eu estava procurando como funcionava a grande loja, as grandes lojas daqui, a grande loja da Irlanda faz parte de um grupamento, uma constituição que se chama as três grandes lojas irmãs, que é a grande loja da Irlanda, da Escócia e a grande loja unida da Inglaterra. Qual que é o que fala sobre essa constituição? Na verdade, as decisões tomadas pelas grandes lojas elas devem ser unânimes entre as três. Então, vamos agora ter uma interpretação diferente ou mudar alguma coisa dentro do que a gente conhece como maçonaria na Irlanda, na Escócia e na Inglaterra. Isso não pode acontecer se as outras duas também não aceitarem. Então, essa é que eles chamam esse núcleo de três lojas irmãs, né? Eu comentei sobre a questão de que a grande loja é bem internacional, e por esse fato, nos princípios, nos princípios maçônicos que existem aqui na Irlanda, tem uma regra muito legal que fala que o maçom deve ser bom e prestar obediência ao país que ele reside e lhe protege. Lembra-se que em tempo um pouco mais antigo existiam muitas guerras. Porém, nunca ser negligente com a lealdade devida e a soberania de sua terra natal. Então, nos princípios que regem a grande loja da Irlanda, já se tem isso, que muitas pessoas vêm para cá. Você tem que ter a lealdade para o país, para o lugar que você reside. Porém, nunca se esqueça de onde você veio. Se a gente levar para um lado um pouco mais filosófico, nós temos aí também praticamente o grau do Real Arco, de maçom do Real Arco descrito de uma forma um pouco diferente, né? Muito Como eu bacana. contei os graus aqui, eu comentei, né, os 3 graus, mais o mestre instalado e delegado ao capítulo do Supremo Real Arco da Irlanda, a responsabilidade por 2 graus. Isso está na Constituição, tá? Está no Laws and Regulations, eu até coloquei aqui, é o terceiro artigo do Laws and Regulations, para você entender a importância. Agora, o lugar que eu queria chegar, tudo isso foi para chegar aqui, sobre a instrução. Eu comentei, a instrução é dada na cerimônia do grau que está sendo recebido, porém existem algumas diferençazinhas também
na instrução. E uma delas, que eu acho que é legal citar, a questão das ferramentas de trabalho. Eu trouxe as ferramentas de trabalho porque hoje uma das minhas responsabilidades na Caxton é fazer essa instrução sobre ferramentas de trabalho. Para o aprendiz aqui nós temos a regra de 24 polegadas e o maço, apenas essas duas ferramentas. Para o companheiro, o esquadro, o nível e o prumo. E para o mestre, o lápis, o compasso e o skirt. Eu não sei se vocês conhecem o que é o skirt. Skirt é uma ferramenta que você estica, é uma cordinha que você estica e faz um tum, faz um balanço nela e ela marca no chão uma linha reta. Desculpa, eu não sei esse nome em português, é terrível, mas eu acho que eu expliquei bem o que é essa ferramenta de trabalho. Deu para a gente entender os instrumentos de trabalho de cada grau simbólico. De cada grau. Né? Claro que tem também no Mestre da Marca, tem também no Real Arco, que eu não coloquei aqui. Cada uma delas igual do Brasil, seu significado. Aqui tem dois momentos, tem o seu significado de como utilizar a ferramenta, por isso que eu fiz essa explicação. E tem também o seu lado filosófico, que pode ser trazido exemplos, pode ser trazido interpretações. Não existe uma única interpretação para nenhuma das ferramentas de trabalho. É colocado ao instrutor ou a pessoa que está responsável a fazer essa instrução tentar trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma reflexão pessoal ou algum exemplo de vida. Isso é muito incentivado aqui na Irlanda. Eu acho que fica bonito, fica bacana, faz o trabalho ficar interessante, né? E o mesmo instrumento de trabalho pode ter um significado filosófico, pessoal, e vai evoluindo, né? Determinada fase Sim. da vida, você tem um entendimento, com a maturidade, aquilo pode se modificar, né? Modificar um pouco, sim, sim. E uma coisinha que eu queria falar, a gente tem, no inglês fala craft, né? Aqui Isso. a gente tem as lojas simbólicas, né? Uhum. Aí eu não sei se usa o termo também craft. Sim, craft, sim, exatamente. Isso. E as ordens colaterais. Né? Uhum. O rito. Então, vocês têm. Aqui a gente tem vários ritos sendo praticados e no Brasil, né? Apesar da predominância do rito escocês antigo e aceito. Na Irlanda existe, então, essa padronização. Em toda a Irlanda se pratica o rito irlandês. Exatamente. Talvez com algumas variações, porque existem tradições de loja que podem fazer uma coisa ou outra, mas é apenas e somente o rito irlandês. Na verdade, não existe nem sequer abertura, tá? Para se ter um rito diferente aqui na Irlanda. Porque está na Constituição, então teria que mudar a Constituição da grande loja para se permitir algo diferente. Só o rito irlandês e somente na língua inglesa também. Lembra-se que a língua inglesa aqui na Irlanda ela é a segunda língua. A primeira língua é o Irish. Então, mas somente em inglês. Porque existe uma razão para isso, não sei se eu sou a favor ou contra, mas existe uma frase de entrada, uma frase de reconhecimento, realmente uma sentença, como se fosse uma palavra, mas todos os maçons conhecem, e essa frase ela é em inglês. Então, o que a grande loja fala? Se a gente permitir que a loja que o ritual seja feito em outra língua, o que nós fazemos com essa frase? Entendi. Complicado. Mas existe uma loja que não o ritual, mas ela acontece, tudo que está acontecendo é em francês. Todas as falas, notificações ou comentários são em francês. Então isso é permitido, isso não tem um problema. Estudando a história da maçonaria aqui no Brasil, eu percebi que em alguns locais onde havia imigração, já houveram lojas que trabalharam na língua nativa daqueles imigrantes. Por exemplo, em São Paulo, existiu
algumas lojas no passado que o ritual era todo feito em italiano, na língua nativa. Jundiaí aqui é Sim. uma terra de predominância da imigração italiana, né? E o Uhum. irmão falou, Rodrigo, que você passou um tempo na Itália, né? Sim. A Itália também tem um rito simbólico italiano que não existe aqui no Brasil, né? Assim, E não é olha, praticado aqui no Brasil, né? Assim eu estou como com o rito muita vontade de irlandês. visitar a Itália justamente para conhecer esse rito também. Quando você está aqui na Europa, você acaba tendo contato com muita gente que faz essa comparação de ritos, né? Então, olha, o rito na Suécia, ele é um rito muito católico, então é um pouco diferente. Não tira, não estou falando certo ou errado, estou falando características. Tem o italiano que falam que é muito bonito, assim como na Inglaterra existem 2 ou 3 ritos que são bonitos demais, né? Existe essa possibilidade. Inclusive, um dia que o irmão voltar para o Brasil, tem a possibilidade de trazer para cá o rito irlandês, né? Nossa! é, Se um dia o irmão for trazer. visitar, né? Visitar, ou voltar, ou visitar, é a possibilidade de trazer, né? Junto com a Glesp, né? O irmão já tem essa filiação, já existe essa interação, né? Entre a potência. Então, quem sabe, né? Um dia o Rodrigo não traz Vamos. para o Brasil e vai ser um orgulho muito grande aqui para Vai ser legal. os Eu me membros. comprometo a sempre trazer novidades e como é o funcionamento. Vamos começar dessa forma. Como que Deixa eu funciona? finalizar, para não tomar muito seu tempo, eu sei que Não, tá já tranquilo. a gente já avançou mais de uma hora, mas o irmão Uhum. poderia falar sobre a visitação, os documentos. Isso No início você era falou dos documentos necessários, o passaporte e o good standing. isso. Se você quiser falar alguma outra coisa que você acha interessante, você pode falar do PDF, mas eu gostaria que Tá? também, para finalizar, para coroar esses trabalhos de hoje, falar sobre a documentação, porque muita gente viaja e fica nessa dúvida. O que que eu sei que Vamos. posso levar um dos dois documentos que a gente falou aqui, ou algumas dicas, né, de como se comportar na hora de se apresentar e Sim. portar esses documentos no exterior. Vamos fazer o seguinte. Eu vou só passar a última curiosidade, que são os aventais. Eu acredito que ah, não, é legal conhecer. Eu coloquei aqui os 4 aventais que nós temos em loja. O de aprendiz, logo aqui no comecinho, o de companheiro com as 2 rosetas em azul, e de mestre nós temos 2 aventais. E os 2 aventais para ser usados para o mestre, não para um mestre instalado. O primeiro avental da esquerda, ele é chamado de avental de trabalho, tá? Work apron. Pode ser usado em loja, todos eles podem ser usados em loja, tá? Mas é um avental um pouco, quando a gente fala sobre preço e valor monetário para confecção, um pouco mais simples, então um pouco mais barato. E todas as lojas têm para todos os membros. Você não precisa comprar um avental para você. A loja tem o seu avental ali guardado. Agora, caso o irmão queira, você pode comprar o full dress, que é o avental completo de mestre maçom, que é esse que está aqui do lado, com as. Desculpa, não sei o nome das bolinhas que ficam penduradas, que então ele tem essa parte cinza também em volta. Ele chama de full. É algo bem irlandês, você ter 2 aventais, como assim? Mas esse é o motivo, tá? Um é um pouco mais caro e o outro é um de trabalho mesmo. Existe Só uma para. diferenciação entre o de aprendiz, eu vi que aqui no Brasil a gente usa, pelo menos no rito escocês, né, a gente usa o mesmo avental, só a questão da Só abeta, né? levanta a aba, né? Isso, Isso. E eu tenho uma curiosidade. Quando eu visitei a grande loja da Irlanda, eu me paramentei como um aprendiz se paramenta, com o avental sobre o casaco, sobre o paletó, com a aba aberta. O Inegard, ele olhou para mim e falou, o guarda do templo, ele olhou para mim e falou assim: você tá vestido tão errado que eu não vou deixar você entrar.
Eu entendi. Depois, naquele momento, eu fiquei desesperado. Eu não sabia o que fazer, se eu saía correndo de volta para casa. É claro, naquele momento, eu entendi que, na verdade, foi só uma piada, foi só uma brincadeira que ele fez, né? Porque ele estava conferindo se todo mundo estava bem vestido corretamente. E assim, você não é irlandês, você está vestido muito errado, sabe? Então foi só uma pequena piada ali. Mas eu fiquei desesperado, eu fiquei vermelho na hora, assim. O pessoal conta isso até hoje. Mas sim, aqui, e você vê que o de companheiro também tem as duas rosetas justamente comentando que alguns dos mistérios foram revelados a ele, tudo mais, assim, todo o porquê disso aqui na Irlanda também. Agora, só passando agora, esse é o formato da loja. Eu vou deixar esse PDF disponível, eu acredito que é legal. Eu coloquei aqui todos os cargos e eu tentei fazer uma tradução segundo o que eu conheço, tá? Alguns nomes, coloquei 3 interrogações, porque de verdade eu não sabia. Agora, eu conheci, por exemplo, o organista, o nosso mestre de harmonias, que eu já vou completar aqui também. Vamos direto. Toda a estrutura aqui, que eu coloquei estrutura de progressão, apesar de não ser uma progressão, mas todas as ordens que existem aqui e os graus que você recebe, pode ver que está 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque elas não são sequenciais, elas são, quando você ingressa na ordem, você recebe esses graus, tá? E como eu estava comentando, no final nós temos o grau 28, 30, 31, 32, 33, não tem 29. Mas, enfim, aqui são toda a estrutura que existe na grande loja da Irlanda. E vamos falar agora o que é importante, como visitar uma loja. Aqui que eu chegar, importantíssimo. Eu acredito que a Glasp tem um material um pouco mais explicativo, mais a fundo, mas aqui eu vou comentar como visitar uma loja na Irlanda. Digamos que você comprou uma passagem, quero visitar a Irlanda, como que funciona, mas estou desesperado que eu não sei o que fazer, como chegar até lá. O que eu sempre comento com todo mundo é: não faça o que eu fiz, vamos fazer da forma correta. Não quer dizer que eu fiz errado, mas poderia ter sido muito mais fácil. É isso que eu estou querendo dizer. Primeiro ponto, conheça o protocolo de relações internacionais. Todas as grandes lojas têm, e eu sei que a Glasp tem, porque eu já li. Então, existe um protocolo de como funciona uma relação internacional. Você vai ser um membro internacional visitando uma loja num território estrangeiro. Então, conheça esse protocolo. Então, tudo que aqui para baixo, tudo que eu vou explicar daqui para baixo já existe nesse protocolo. Eu só coloquei numa forma um pouco mais didática, tá? O protocolo, ele considera visitas de mestres maçons para lojas estrangeiras. Lembra? Todo mestre maçom tem assento em lojas do universo. Então, isso o protocolo é justamente colocando isso em prática. Porém, aprendizes e companheiros podem visitar lojas sob o convite do venerável mestre da loja irlandesa. Lembra que eu recebi uma mensagem com o venerável mestre me mandando um convite para participar da loja? Então se... Rodrigo, mas eu sou companheiro, eu queria muito visitar a Irlanda. Veja, um venerável mestre precisa te mandar esse convite, senão você não pode. Tá? Agora, como que é o processo? Primeiro, vou visitar uma loja na Irlanda. Não conheço nenhuma loja na Irlanda. Comprei uma passagem para o país mesmo, comprei passagem de hotel. Bom, se você não conhece nenhuma loja, primeiro, peça para o seu secretário da sua loja solicitar a grande loja, a Glasp, qual loja você pode ir visitar. Porque a Glasp vai entrar em contato com a grande loja da Irlanda e falar: olha, oi, grande loja da Irlanda, eu tenho aqui o Gabriel, mestre maçom, indo para a Irlanda no dia tal e tal, e ele gostaria de visitar uma loja. A grande loja da Irlanda fala assim: nossa, legal, muito legal saber que você está querendo vir aqui. A loja Caxton 511 pode te receber no dia tal. A grande loja da Irlanda aqui na Irlanda vai mandar uma notificação para o secretário que vai organizar esta visita. Tá? Isso caso você não conheça nenhuma loja. Esse é o processo que a grande loja da Irlanda volta para a Glasp vai voltar para o secretário vai te entregar: olha, você tal dia pode visitar essa loja que vai acontecer. Tudo está preparado.
Essa é a forma normal, tá? Caso você conheça uma loja ou tenha um convite de uma loja, o processo é muito similar, só que a diferença é que você vai falar, secretário, eu recebi o convite para visitar esta loja na Irlanda. A loja é Caxton 511, porque o Rodrigo está lá, tudo mais. Legal. Então todo esse caminho vai acontecer. A única diferença é que a grande loja aqui da Irlanda vai falar para o secretário, secretário, você mandou o convite mesmo para o Gabriel visitar a loja no dia tal? O secretário vai confirmar e tudo retorna certinho. O que é importante saber? Irmão fala com irmão, secretário fala com secretário e grande loja fala com grande loja. Esse é o grande protocolo e o grande segredo. Tá? Um irmão tentar falar com uma grande loja de uma jurisdição estrangeira provavelmente não vai receber resposta nenhuma. Tá? No dia, então, vai ser todo organizado para a visita do irmão. Você lembra do cobridor externo? Ele tem uma importância muito grande, porque a grande loja vai avisar o cobridor externo, olha, nesse dia temos a visita do Gabriel e ele vai para a loja 511. Ele é a primeira pessoa que você vai ter contato. Quando você entra na grande loja, você olha para o lado, está o cobridor externo. Se ele olha para você, se ele não te reconhece, ele vai sair e vai falar um oi para você. Assim, de forma bem amistosa, nada militar. Ok, mas existe uma questão. Algumas pessoas falam inglês, outras pessoas não falam inglês, certo? Isso não é um problema na Irlanda, porque caso você não fale inglês, o cobridor externo ele vai chegar para a loja que você está visitando e falar assim, olha, você tem uma pessoa que fale português? Ah, não temos. Beleza, então eu vou procurar alguém que fale português. Por quê? Porque quando você entra na loja, acontece o telhamento. É esse o nome correto, né? Certo? Isso, correto, correto. Ele vai verificar se você é mesmo maçom, se você é mesmo, se você conhece os toques, sinais e palavras. Se você não fala inglês, fica um pouco comprometida a comunicação. Então vem o irmão que fala a sua língua e vai fazer esse trabalho de tradução. Geralmente ele vai ficar do seu lado, esse irmão que fala a sua língua em inglês, 100% do tempo do seu lado. Vai visitar a loja junto com você, tudo. Tá? Ele vai te apresentar para o grande mestre, para o venerável mestre, vai fazer todo esse trabalho para você. Isso é importantíssimo e você vê como essa é a importância de você seguir o caminho certo para a visitação. Você viu como tem bastante do lado aqui da loja, ou da grande loja que você está visitando, todo esse arranjo para que a visita aconteça com sucesso. Tá? E eu vou fazer uma propaganda agora da mentoria. Uhum. Dentro do site e do aplicativo da GLESP, dentro do aplicativo, a gente vai encontrar o nosso EAD, Educação à Distância. Dentro do EAD, você vai encontrar um material do grande secretário de Relações Exteriores, que tem todo esse protocolo. Então, e vale a pena os irmãos, eu recomendo aos irmãos que façam esse, é um cursinho, e você vai ter os detalhes de como se comportar, de como pedir esses documentos para o seu secretário, como é feita a expedição. Então, dentro do aplicativo da Glass, vocês vão entrar lá no EAD, dentro do EAD vai ter um curso à disposição, feito com todo carinho pela Grande Secretaria de Relações Exteriores, com todas as informações, e vai facilitar e vai complementar todas essas informações que o Rodrigo passou para a gente. Façam o curso, porque eu vou falar para você que eles são muito solícitos, toda a Secretaria de Relações Exteriores eles são nota 10 mesmo, porque você lembra que o meu certificado foi emitido pela GLESP. Ele está até aqui embaixo, né, o certificado de mestre. Assim, não é que foi difícil o processo, mas é um processo. E é um processo que tem que seguir várias etapinhas. A todo momento, o suporte foi incrível mesmo. A única diferença nessa visita é caso você já conheça um irmão na grande loja da Irlanda, qual que é a facilitação? A facilitação é que você vai seguir todo esse processo e no dia esse irmão vai estar com você para o treinamento, para te levar para a loja, te apresentar para os outros irmãos também.
Essa é a única grande diferença, caso você conheça alguém. Mas os passos continuam o mesmo, tá? Agora, eu separei aqui, como visitar é um processo, mas como ingressar numa loja é um processo número 2. Porque o que, que acontece? Na visita, a grande loja, a Glesp, vai informar que você é um maçom em good standing, que você está com todos os seus documentos, está em ordem na grande loja. Então, esse caminho já foi feito pela Glesp. Porém, quando você quer ingressar numa loja, existe algumas particularidades, tá? Primeira particularidade existem na verdade dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho normal. Você vai ingressar, vai receber um convite, vai ter sua iniciação, você vai passar por todos os graus, você é membro da grande loja da Irlanda. Pronto. Mas não, Rodrigo, eu sou mestre maçom, eu queria me filiar a uma loja, certo? Aqui eu coloquei meus documentos como exemplo, tá? Quais que são os requisitos, então? Primeiro requisito, fundamental para todos os mestres, o seu certificado de mestre maçom, tá? Eu não sei se todo mundo no Brasil tem, mas aqui na Irlanda, quando você é raised para o grau de mestre, um mês depois você recebe o seu certificado. Porque você pode visitar a Inglaterra, Escócia, tudo é muito próximo aqui, né? Então, a minha dica é solicite o seu certificado de mestre, tenha ele, primeiro porque ele é bonito, ele é algo que é uma conquista sua, né? E depois porque ele é um documento de fato, é um documento que te apresenta para outras jurisdições que você é um mestre. O segundo documento, que ficou na próxima página, que é o próprio certificado de good standing, emitido pela grande loja de onde você veio. Esse certificado, eu sei que está pequenininho, mas ele fala que você, Gabriel, é membro da loja Estrela de Jundiaí 225, que tem todos os seus débitos em dia, não existem dívidas para com a sua loja, e que você está na situação de good standing com a grande loja, com a Glesp também. Basicamente eu li aqui o que está escrito. Esse certificado ele deve ser assinado nesse caso aqui, tá? Pelo grande secretário de Relações Exteriores da Glesp, que na época era o Alexander Jivanovic. Hoje eu não sei. É uma vergonha, mas eu não sei, mas ele é assinado à mão e tem que ser assinado à mão. Esse é o único detalhe desse documento, porque eu já vi alguns irmãos da Glesp visitando a Irlanda com a Xerox do certificado. E infelizmente não é aceito, tem que ser o documento original mesmo. E no fim, então você com esses dois documentos, tá? Você também deve ser proposto em loja, é feita a votação, se você pode ou não ser filiado à loja, assim como é em todo mundo. Ok, vai ser aceito, o secretário vai pegar esses dois documentos e vai fazer o seu registro como membro da grande loja da Irlanda. E então você recebe esse certificado aqui, que é o certificado de... É o mesmo certificado de mestre, é igualzinho. A única diferença é que aqui embaixo, essa última linha, eu sei que está pequenininha, fala que você é mestre reconhecido pela grande loja, aqui está escrito São Paulo. Então essa é a única diferença, mas é um documento também todo aceito aqui na Irlanda, mostra que você é membro da grande loja da Irlanda, é reconhecido e tudo mais. Então, acho que eu cobri aqui nessa explicação como você visitar e como você fazer parte, que eu acho que aí fecha bem o nosso aprendizado de internacional, como visitar lojas ou como talvez ingressar numa loja no exterior. Perfeito, Rodrigo. Eu queria agradecer a sua colaboração. Eu acho que o nosso piloto, a estreia, nosso primeiro episódio aqui, foi Sim. magnífico. O irmão deu uma aula. Eu tenho a felicidade de trabalhar com o Enio, com seu pai, da Poxa, Estrela de legal. Jundiaí, e é um grande mestre.
Em nome do Enio, eu saúdo todos os irmãos da 325 e convido o irmão a acompanhar aqui os nossos trabalhos da Estrela, né? A gente vai Sim, tentar entrar em contato mais vezes, trazer para esse bate-papo outros irmãos, né? E estreitar mais os laços aí fraternais com vamos. com a Carkston Vamos, vamos 511. sim. Eu queria. Primeiro, parabéns pela iniciativa dos irmãos. Eu acredito que é, isso, esse momento de compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho que você sabe, um pouquinho que eu sei, um pouquinho que um outro não sabe, é magnífico, é uma oportunidade de ouro dentro da maçonaria. A gente sair de dentro do nosso fechadinho, da nossa bolinha, né? E talvez mostrar, olha, eu tenho essa ideia, eu funciono dessa forma. Magnífico. Eu queria agradecer a oportunidade também. A distância acontece, mas ela não é um empecilho, não hoje em dia. Você vê, nós estamos na internet, estamos muito próximos, então, e coloco-me a dispor para todos os irmãos que um dia quiserem visitar a Irlanda. Mande um e-mail para mim. Nós temos um grupo de brasileiros muito grande, a gente somos 17 brasileiros na grande loja da Irlanda e provavelmente alguns que não estão no nosso grupo. E então, assim, é muito legal visitar uma loja externa. Talvez visitação seja se a gente pensar algo a mais em maçonaria, visitação em outras lojas é o que faz que nos faz ser muito próximos. Eu sempre falo, visito muitas lojas aqui, sempre falo para todos os irmãos, visitem outras lojas, conheçam outros trabalhos, conheçam outras pessoas. Não só porque você vai aumentar o seu repertório dentro da maçonaria, mas porque simplesmente você vai conhecer outros irmãos. E eu acho que isso é puro, isso é muito legal. Isso é a essência, né, da maçonaria. Essência. Então, Sensacional. fica Irmão, aqui eu estou à disposição para todos os momentos, Gabriel. eu vou compartilhar essa nossa entrevista com os irmãos do grupo de estudos maçônico Pedro Fávaro, com os irmãos da Harmonia Universal, que também tem um grupo de estudos, o grupo de Muito bom. estudos Rogério Buquino, para os irmãos da 29ª região, e aguardo o irmão Rodrigo em uma outra oportunidade, e é isso. Finalizo então a nossa transmissão. Se o irmão quiser, eu acho que já quiser mandar mais algum recado para o Brasil, fique à vontade e a gente encerra a transmissão. Eu queria mandar, acho que um triplo fraternal abraço para todos os irmãos do Brasil e todos os irmãos da Irlanda também e alguns irmãos que eu conheço espalhados pelo mundo, que a gente acaba conhecendo. Eu acho que vamos finalizar dessa forma, é uma forma muito bonita e legal. Tá ok, meu irmão. Grande Tá abraço. E certo, até a Gabriel. próxima, até o próximo segundo episódio. Pretendemos reunir aqui no segundo episódio, já deixo o compromisso aqui. Tanto o atual delegado da 29ª região, delegado regional da 29ª, quanto o nosso primeiro delegado regional da 29ª região, para poder ter uma ideia do passado, do presente e do futuro da 29ª região da GLESP. E é Fantástico. isso, meu irmão. Até a Fantástico. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.